Leitura do livro Minha Vida Fora de Série, 5ª temporada, da escritora Paula Pimenta, editora Gutenberg, ano de publicação 2023. Dedicatória para Snow, minha gatinha branca fora de série. Nota da autora. Quando escrevi Fazendo Meu Filme 2 e 4, livros que, como este, também se passam no exterior, optei por deixar a Fanny contar para nós as conversas que tinha com os personagens estrangeiros, já que não eram tantos assim. Nos poucos diálogos em inglês, inserimos legenda no rodapé das páginas. Porém, neste livro, assim como aconteceu com o Rodrigo na 4ª temporada, a Priscila vai ter que conversar muito em inglês. Por isso, para o livro fluir melhor, decidi manter os diálogos em português, deixando em inglês apenas algumas expressões e mensagens. Nota da autora 2. Para escrever este livro, estive em Nova York algumas vezes e fiz pesquisa em 2 escolas de artes cênicas, a Lee Strasberg's e a American Academy of Dramatic Arts. Como eu queria ter uma liberdade poética maior, criei uma escola fictícia para Priscila com um mix dos conceitos dessas 2 instituições. Vários leitores sempre me dizem que seguem os passos dos meus personagens como inspiração. Então, caso o seu desejo seja estudar teatro em Nova York, indico totalmente as 2 escolas. A Priscila ficaria feliz em ver você realizar seu sonho. Paula Pimenta. Agradecimentos. Epígrafe. Quando você tem uma família amorosa e amigos que são como uma família, há sempre algo pelo qual ser grato. Jane the Virgin. Em primeiro lugar, agradeço aos meus fiéis leitores por terem entendido e esperado o tempo que precisei para escrever este livro. Deixei a Pri em hiatus, como ela mesma diria, por muito tempo, mas é que eu precisava estar inteira para escrever um livro tão fora de série. Foram anos bem tumultuados e difíceis desde o lançamento da 4ª temporada. A gravidez, os primeiros anos da Mabel, a pandemia, a morte do meu pai e do Miu-Miu. Mas, se tem algo que aprendi com a própria Priscila, é que a nossa vida é feita de temporadas, algumas tensas e outras mais suaves. E eu tive que esperar a tempestade passar por aqui para me dedicar a esta história, já que a Priscila também estava merecendo um pouco de leveza. Agradeço ao pessoal da editora por sempre me apoiar. Um obrigado especial ao Diogo por continuar fazendo das minhas capas as mais lindas do mundo e a Cecília por revisar e simultaneamente mandar mensagens vibrando com a história. Ana Clara e Clarissa, meus anjos da guarda, obrigada pela amizade e pelo apoio de sempre. E também por entreterem a Mabel para que eu conseguisse escrever alguns capítulos. Garotas do @PaulaPimentaInfos, vocês são incríveis. Obrigada pelo carinho, pela divulgação, pelas informações, pelas fofocas, por promoverem as leituras coletivas e especialmente por estarem comigo desde o comecinho. Vicky, Amanda e Rebeca. Abre aspas. Na vida é importante lembrar de agradecer as pessoas que tornam o nosso coração mais leve. Fecha aspas, Jane the Virgin. Então, obrigada pela ajuda com as citações. Um agradecimento especial ao meu primo Gui por ter emprestado o endereço e o apartamento dele para a inspiração para o refúgio da Pri em Nova York. Obrigada a Aninha, a Elisa, a mamãe e a Renata por terem conseguido um tempo para ler previamente os capítulos, mesmo com a vida cada vez mais corrida. Amei os surtos, os comentários e, especialmente, os brindes. Bebel, obrigada por entender que a mamãe precisava escrever e por torcer tanto para eu acabar logo o livro. Agora vamos ter mais tempo para brincar. Kiko, obrigada por ser um pai tão bom para a Mabel e me deixar tranquila para escrever, sabendo que ela estava se divertindo com a melhor companhia. Por escutar a história em voz alta com todas as interrupções que eu faço para alterar alguma coisa.
por ser meu fiel escudeiro nas negociações dos contratos e por segurar a minha mão e me fazer respirar fundo antes de eu ter um ataque de nervos. E a Deus por toda essa inspiração que eu nem imagino de onde vem, mas só pode ser daí de cima. Muito obrigada. Epígrafe. Sei que os romances sempre falam de acaso e destino, mas não acredito que tenha sido escrito algum que possa chegar perto da nossa história. Se já existiram duas pessoas destinadas a ficar juntas, somos nós. Jane the Virgin. Prólogo. Epígrafe. Erza. A vida nem sempre é romântica. Às vezes é realista. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer. Pretty Little Liars. Quando criança, eu pensava que aos 20 anos já seria adulta. Não apenas na idade, mas eu imaginava que minha vida estaria completamente resolvida. Que teria uma profissão, naquela época eu estava certa de que seria veterinária. Uma casa só minha, um carro e até um marido. Sim, nos meus devaneios infantis, eu imaginava que aos 20 eu seria velha o suficiente para isso. Na verdade, essa última parte quase aconteceu, mas eu estraguei tudo e por isso agora tento recomeçar. Não tem sido fácil. Porém, se tem algo que aprendi nessas 2 décadas da minha existência, é que há sempre uma nova temporada cheia de novas possibilidades, novas emoções, novos dramas e até novos personagens. Deixar para trás o que mais gostamos pode ser difícil, mas a verdade é que logo ali na frente tem muito mais para explorar, para conhecer e até mesmo para amar. Capítulo 1. Epígrafe. Carrie. Quando você acorda, há um breve momento em que não tem memórias. Uma bela página em branco. Um feliz vazio. Mas que não dura muito, pois você se lembra exatamente de onde está e do que está tentando esquecer. The Carrie Diaries. What makes my day slow down watching the rain and now I'm not on time. Aqui agora eu vou fazer uma pequena audiodescrição de um quadrinho apresentado na diagramação do livro, que é um retângulo no qual, do lado esquerdo, está o desenho de um iPod, do qual sai um fio com fones de ouvido. À direita, os dizeres: 1. Welcome to New York, Taylor Swift. 2. Wonderful Life, Stelly. 3. New York and Back, Lynn and Nara. Termina aqui a audiodescrição do desenho. Feliz aniversário, Priscila! Ah, e seja bem-vinda a New York! Eu ainda estava meio sonolenta por causa das 10 horas de voo. Em vez de aproveitar o tempo para dormir, havia passado a maior parte da viagem vendo seriados exibidos a bordo, já que tinham vários que eu não conhecia. E fui vencida pelo sono só às 5 da manhã, quando faltavam 2 horas para a aterrissagem. Por isso, demorei um tempo para entender que o cupcake, com uma pequena vela no centro, nas mãos daquela garota sorridente, era para mim. Meu aniversário tinha sido apenas 2 dias antes, mas tanta coisa havia acontecido que mais pareciam 2 meses. Obrigada, falei, colocando depressa as minhas malas no chão
para conseguir receber o doce que a menina continuava a estender em minha direção. Você é a Sabrina? Em vez de responder, ela só fez que sim vigorosamente com a cabeça e em seguida me deu o maior abraço, como se eu fosse uma grande amiga de quem ela estivesse morrendo de saudade. Estou tão feliz por você ter chegado. Tem 2 dias que estou aqui sozinha. O porteiro já estava até cansado de mim. Só tinha ele para conversar. Sem perguntar se eu queria ajuda, ela pegou a mais pesada das minhas malas. Não precisa, falei tentando pegar de volta. Eu estava sem graça por ter trazido tanta coisa. O fato é que eu sabia que chegaria em pleno inverno, então eu tive que empacotar todos os meus casacos mais pesados e volumosos, além das botas, blusas de lã. Priscila! Quem me dera tivesse alguém para ajudar no dia em que cheguei. Ela falou, soltando a bagagem e colocando as mãos sobre os meus ombros. Tive que atravessar o aeroporto inteiro com 2 malas bem maiores do que as suas, além da bolsa de mão que estava bem cheia. Imagina se vou deixar você passar pelo mesmo que eu. Pode comer o seu cupcake à vontade. Sei bem que a comida do avião é terrível. Você deve estar morrendo de fome. Deixa o trabalho pesado comigo. E saiu arrastando também a minha outra mala. Só me restou aceitar e ir atrás dela, que andava bem rápido em direção à saída do aeroporto. Eu gostaria que o Rui tivesse me dito que minha futura companheira de apartamento era tão decidida assim. Na verdade, ele tinha me contado pouca coisa, quase nada. Tudo o que eu sabia é que ela tinha 21 anos, era de Maceió, ia estudar teatro na mesma escola que eu e também era agenciada por ele. E que ela me esperaria no aeroporto para ir comigo para o apartamento onde iríamos ficar. Olhei em volta, ainda sem acreditar que eu estava ali. Mesmo tendo mais de 6 meses para me acostumar com a ideia, era surreal para onde o destino havia me levado. Exatamente 1 ano antes, eu estava chegando de Los Angeles, onde havia passado férias por 1 mês. Naquela época, jurava que minha vida estava toda programada. Eu ia estudar veterinária em BH, onde provavelmente passaria o resto dos meus dias ao lado do Rodrigo. Como eu estava enganada. Sim, comecei a estudar veterinária, mas percebi que não era bem o que eu queria. Belo Horizonte foi substituída por São Paulo e agora por Nova York. E o Rodrigo? O Rodrigo. Ainda agora, tanto tempo depois, meu coração doía ao me lembrar dele, de tudo o que tinha acontecido, do que a nossa vida poderia ter sido. Agora não era mais a nossa vida. Ele tinha a dele e eu a minha. Sacudi a cabeça e me forcei a prestar atenção na Sabrina, que continuava a carregar as minhas malas, passando pela multidão que também tinha acabado de desembarcar. Dei uma mordida no cupcake, não só porque eu realmente estava com fome, mas para liberar logo as mãos e ajudá-la. Aquela garota não me parecia ser muito forte e minhas malas estavam mesmo pesadas. Sem querer, comecei a analisá-la enquanto me aproximava. Magra e alta, o que era acentuado ainda mais pela bota de salto 20 que estava usando. Negra, olhos castanhos muito expressivos e cabelos presos em um coque no alto da cabeça. Usava um trench coat bem chique que dava a ela a aparência de modelo internacional. E ela andava como uma modelo também. Percebi que as pessoas que passavam sempre olhavam para ela uma segunda vez, tentando lembrar de onde a conheciam, pois a garota parecia uma celebridade. Uma mistura de Rihanna e Beyoncé, embora mais jovem. Vamos para a fila de táxi, ela falou assim que a alcancei e me apossei de uma das malas, por mais que ela dissesse que não precisava.
Estou andando rápido porque anunciaram que hoje vai nevar e Mister Gonzales, o porteiro, me falou que o trânsito vai ficar horrível. Nevar? Quando saí do Brasil, estava fazendo quase 40 graus. Por pura insistência da minha mãe, eu tinha colocado na bolsa de mão um casaco, mas jurava que não precisaria usar. Ao olhar as pessoas em volta, super agasalhadas, vi que estava enganada. Por isso, quando notei que estávamos chegando à saída do aeroporto, vesti rapidamente. Só que eu não estava nem um pouco preparada para o frio que ia me atingir um minuto depois. — Você está bem, Priscila? A Sabrina perguntou com uma expressão preocupada, a ver que eu estava tremendo dos pés à cabeça. — Desculpa, devia ter te avisado que estava fazendo 2 graus e ventando muito. Em seguida, fez sinal para um táxi e, sem esperar que o motorista saísse da frente do volante, ela mesma abriu o porta-malas e colocou toda a minha bagagem lá dentro. — Deixa que eu te ajudo. Falei rapidamente, mas ela mandou que eu entrasse logo no carro, o que aceitei após hesitar apenas um pequeno instante, pois estava realmente frio. A Sabrina se sentou ao meu lado poucos segundos depois. — Por favor, nos leve para West New York, Riverwalk Place, número 55. Ela disse para o motorista com um inglês perfeito e, se virando para mim, completou assim que ele deu a partida. — Não se anime, é em New Jersey. Eu estava na maior ilusão pensando que ia morar em Manhattan. Contei isso para todas as minhas amigas e seguidores. Tive a maior decepção quando cheguei e me falaram que esse endereço não era na ilha. Já estava me sentindo dentro de Gossip Girl. Que? Era muita informação junta. Pisquei os olhos, me forçando a deixar o torpor de lado e acordar de uma vez. A Sabrina tinha seguidores? Ela era uma influencer ou algo do tipo? E como assim nós iríamos morar em New Jersey? O Rui não tinha falado que era em Nova York? Mas o mais importante de tudo, Gossip Girl? Você gosta de séries de TV? Perguntei depressa, sentindo uma simpatia instantânea por aquela garota. Quem não gosta? Ela falou, digitando algo no celular. Mas prefiro as que retratam o cotidiano, com romance, encontros e desencontros e tal. Aquelas de suspense e ficção me deixam muito tensa. Não preciso disso na minha vida. Um sorriso involuntário se formou em meus lábios. Minha irmã de alma estava bem ao meu lado e eu iria morar com ela. Do you see the moon, how bright it shines for you, leaving tiny bits of silver across the horizon, and look at the stars peeping into the dark. Oh, darling, I must say it's a beautiful night. Pronto, já avisei para o Rui que você chegou bem. Ela guardou o telefone na bolsa. Ele estava tão preocupado como se você fosse um bebê. Pediu para você comprar o chip americano para o seu celular ainda hoje para se comunicarem melhor. E te mandou ficar tranquila, pois vai avisar os seus pais que tudo ocorreu como esperado. Só então me lembrei que eu tinha prometido me conectar a alguma rede Wi-Fi assim que desembarcasse para avisar a eles que tinha dado tudo certo na viagem. Ainda bem que o Rui iria se encarregar disso. Até que o meu empresário era bem prestativo. Balancei a cabeça, pensando em como aquilo tudo parecia irreal. Eu tinha mesmo um empresário e ele tinha me mandado para Nova York para estudar teatro e depois trabalhar como atriz? Meu olhar foi atraído para a janela. Era tão estranha a sensação de chegar a uma cidade pela primeira vez. Uma mistura de curiosidade, apreensão e expectativa dominava o meu peito. E também de saudade. Mas como eu poderia já estar com saudade de casa?
eu havia partido no dia anterior. Porém, aquele sentimento estava ali, dando tantas voltas em torno do meu coração que eu já podia senti-lo apertado. A verdade era que eu tinha pulado de trampolim rumo ao desconhecido. Era como se eu tivesse cancelado a série da minha vida e começado uma nova. Apesar de adorar novidades, eu tinha que reconhecer que não gostava muito de mudanças. Quando aos 13 anos eu soube que teria que me mudar para Belo Horizonte, lembro que odiei aquilo com todas as minhas forças. E o mesmo aconteceu quando tive que voltar para São Paulo. Mas nada daquilo havia sido decidido por mim. Eu apenas tinha seguido a decisão dos meus pais. Agora eu estava ali por minha própria escolha, por minha conta e risco. Apesar de ter me mostrado muito animada para os meus pais e amigas, eu tinha que admitir para mim mesma que estava aterrorizada. Eu realmente não sabia ainda se estava fazendo a coisa certa. Você não tinha vindo aqui antes, né, Priscila? A Sabrina perguntou. Está com a mesma cara que eu fiz na primeira vez que pisei em Nova York. Olhei para ela depressa, sem saber por quanto tempo tinha sido tomada pelos meus devaneios. Como eu era mal educada! A menina vinha me buscar no aeroporto, me trazia um bolinho de aniversário, carregava minhas malas, me emprestava o gorro e eu simplesmente virava para o lado, como se ela nem mesmo estivesse ali. Resolvi começar outra vez, de uma forma mais simpática. Desculpa, acho que ainda estou meio dormindo. Falei balançando a cabeça. Sim, é a minha primeira vez. Não vejo a hora de conhecer tudo. Mas antes, quero conhecer você. O Rui disse que nós vamos estudar e morar junto, mas isso é tudo que eu sei. Como veio parar em Nova York? Também foi descoberta por ele em um programa de TV sensacionalista e acabou largando a faculdade de que não gostava e vindo para cá para esquecer de uma desilusão amorosa? Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Na verdade, não tinha sido tão simples assim, mas era um bom resumo. A Sabrina estreitou as sobrancelhas, como se não tivesse entendido nada, mas em seguida as levantou, dizendo: Pelo visto, eu é que não sei nada a seu respeito. Quero muito conhecer a sua história, parece bem interessante. O que você estava fazendo no tal programa de TV? Aliás, qual programa foi esse? Será que assisti? Adoro programas trash, me divirto. Mas, respondendo a sua pergunta, o Rui não me descobriu em lugar nenhum, eu é que pedi para ele me representar. Mandei meu currículo para a agência dele e aguardei vários meses até que ele resolvesse me dar uma chance. Acho que se eu não tivesse ganhado o concurso, até hoje estaria esperando. Que concurso? De Miss... Ué! Ela respondeu como se fosse óbvio. Você é Miss? Exclamei, surpresa. Aquilo era muito surreal. Nunca pensei que fosse conhecer uma Miss na vida. Minha avó adorava assistir aqueles concursos e eu gostava de fazer companhia para ela. Sempre elegíamos as nossas favoritas e ficávamos torcendo para elas chegarem a Miss Universo. Mas eu nunca tinha conhecido uma garota que tivesse participado de algo parecido. E agora, uma delas estava bem ali na minha frente.
Miss Alagoas, ela disse com uma expressão orgulhosa. Infelizmente não cheguei nem a 5 finalistas no Miss Brasil, mas tudo bem, porque o que eu realmente quero é a carreira artística e é por isso que eu estou aqui. Pronto, contei tudo. Agora quero saber sobre você. Já superou a tal desilusão amorosa, né? Ainda bem que você veio para cá desimpedida. Estou com uma lista de vários bares de paquera. Você tem que me fazer companhia. Quem sabe o verdadeiro amor da sua vida está bem aqui. Dizendo isso, ela apontou para o lado e eu pude ver o centro de Nova York como se fosse um cartão postal. Prédios muito altos, táxis amarelos, pessoas andando apressadamente por todos os lados. Quem sabe, né? Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era impossível. Eu já tinha encontrado o verdadeiro amor da minha vida. Pena que ele não queria mais saber de mim. Vou fazer aqui mais uma audiodescrição. Tem um traço no meio da página e no fim do traço um envelope com uma seta indicando que é uma comunicação via e-mail. D.Priscila pri@aol.com para Bruna bruninha@mail.com.br Larissa@mail.com.br Luísa@netnetnet.com.br Enviada 5 de janeiro, 19h45. Assunto: cheguei. Hello, girls! Como prometido, aí vai o e-mail coletivo para contar minhas primeiras impressões. Amanhã vou comprar um chip americano para o meu celular, aí nossa comunicação vai ficar mais ágil. Vou dividir por tópicos para não me perder, porque tenho muito o que contar. Primeiro, clima. Tá muito frio. Bruna, você que ama o calor ia querer ir embora no mesmo minuto. É frio real. Não dá para ficar sem gorro, luva, cachecol, meia calça, por baixo da calça e bota, tudo junto. O problema é que dentro de casa e de todos os estabelecimentos, pelo que me disseram, tem aquecedor, então é entrar em um lugar e já ter que tirar tudo para não morrer de calor. Mas se a gente for sair para ir à esquina, tem que vestir a parafernália toda de novo. Eu estava com receio de não conseguir fazer alguma atividade física aqui, mas acho que já encontrei uma. Vestir e tirar a roupa 1000 vezes por dia. 2. Colega de apartamento. O Rui, bem que podia ter me dado mais informações sobre ela, assim não ficaria tão espantada. A garota é diferente de qualquer pessoa que eu já tenha conhecido. Ela se chama Sabrina, é ligada no 220, não consegue parar quieta um segundo, fica me perguntando o tempo todo se preciso de ajuda, se estou com fome, sono, frio, calor, se quero sair, se quero dormir. Ufa! Tive que entrar no banho para ter uma folguinha, inclusive estou escrevendo de dentro do banheiro, mas apesar disso, gostei dela de cara. Acreditam que ela levou um cupcake para mim no aeroporto porque ficou sabendo do meu aniversário? Ah, ela também é fã de seriados. Acho que temos chance de nos tornarmos grandes amigas. Esqueci de contar um detalhe. Ela foi Miss Alagoas. Sério, eu chequei na internet e vi que não é invenção, ela realmente ganhou o concurso. E tem milhares de seguidores, e por isso ela fica postando tudo o que acontece, o que come, o que veste. Além disso, ela me falou que é modelo e que estava estudando direito, mas largou tudo para vir para cá, pois o sonho dela é ser atriz. E ela me contou algo que eu não sabia. O Rui é um empresário muito requisitado. Ela entrou em uma fila de espera até que ele resolvesse dar uma chance para ela. Uau! Acho que me dei bem, hein?
Sorte que meu pai é amigo dele, senão ele nunca me convidaria para essa loucura. Quero dizer, essa viagem, né? 3. O apartamento. Nesse quesito, confesso que estou um pouco decepcionada. Não pelo apartamento em si, ele é muito legal, daqui a pouco conto mais, mas pela localização. Nas minhas fantasias, imaginei que ia morar no prédio do pessoal de Friends, sabe? Em plena Manhattan. Mas em vez disso, estou em New Jersey, que é do outro lado do rio. Daqui tem uma vista linda de New York City, mas eu queria muito estar lá e não apenas olhando à distância. A Sabrina me explicou que o Rui deve ter nos colocado aqui por ser muito mais barato. Pelo que ela me contou, os aluguéis em Manhattan são caríssimos. Bom, como não estou pagando nada, não posso reclamar. Só que, para ir para a escola de teatro, temos que andar nesse frio 3 quarteirões até o porto e pegar um ferry tipo de balsa até o lado de lá. Dá para ir de ônibus também, só que tem que andar mais ainda, mas tudo bem, não estou me queixando, só um pouco desapontada. Agora sobre o apartamento, ele não é grande, mas tem 2 quartos, um para mim e um para Sabrina, sala, cozinha, um banheiro e uma varanda bem pequena. Sim, não tem área de serviço. Para lavar e secar a roupa, terei que ir à lavanderia do prédio, que fica no primeiro andar. Por falar nisso, o prédio também é bem interessante. Tem academia, salão de jogos, sala de cinema e no térreo tem supermercado e algumas lojas de conveniência que vendem remédios, comida congelada, bebidas, inclusive alcoólicas, chocolates. Ah, e tem um Starbucks do lado. Acho que gostei. Carinha emoji de piscadela. 4. A saudade. Quando eu me mudei para BH aos 13 anos, lembro que no começo me senti extremamente triste, como se, em vez de um dia, eu já estivesse longe de vocês por um ano. Depois que essa sensação e vários anos se passaram, pensei que aquilo tivesse sido só drama de adolescente, que eu tivesse ultradimensionado os sentimentos, que era impossível morrer de saudades em tão pouco tempo. Pois é, só que agora, mesmo tanto tempo depois e, teoricamente, já tendo saído da adolescência, será que é permitido ser adolescente aos 20 anos? Estou me sentindo exatamente da mesma forma, como se um milênio nos separasse e nunca mais fôssemos nos encontrar. Engraçado é que, no ano passado, quando fui visitar a Fanny em Los Angeles, não senti a menor saudade, aliás, nem pensei nisso. Fiz questão de aproveitar cada segundo, pois sabia que aquela viagem iria passar muito depressa. Acho que a questão é essa. Dessa vez, eu sei que não vai ser rápido assim. Serão 6 meses sem vocês, sem minha família, sem meus animais. Será que vou aguentar? Melhor parar por aqui. Realmente voltei à adolescência. Quanto drama. Vou dormir para acordar cedo amanhã e explorar a cidade. Beijo enorme para vocês. Me escrevam todos os dias, não só mensagens rápidas de celular, mas longos e-mails como este. Quero me sentir perto de vocês. No topo da página, um traço longo com um envelope ao final e uma seta indicando comunicação por e-mail. De Priscila. priscila.pri@aol.com. Para Luiz Fernando. lfpanopoulos@mail.com.br. Lívia. livulcano@netnetnet.com.br. Enviada 5 de janeiro, 2015. Assunto: saudade. Oi, mamãe e papai. Acabei de falar com vocês por telefone, mas senti o maior vazio quando desliguei. Difícil pensar que vamos ficar 6 meses separados. Nunca ficamos tanto tempo sem nos ver. Estou com saudade dos bichos todos também. Por favor,
Deixem a Snow dormir com vocês, ela sente muito frio à noite e já é uma gata idosa. Lembrem-se de dar um petisco para o biscoito e para a Duna todos os dias de manhã, eles ficam esperando. Ah, e verifiquem a água dos coelhos ao acordar e à noite. Com o calor que está fazendo aí, eles têm muita sede. E sobre o Rabicó? Bem, tudo que ele precisa é de comida e muito carinho. Façam isso por mim, por favor. Beijo enorme, amo vocês, Pri. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you PMS. Capítulo 2. Epígrafe. Ted. Às vezes você chega a um lugar e sabe que é exatamente aonde você deveria estar. How I Met Your Mother. Diário de viagem. Querido diário, que bom que quando estava fazendo minha mala te encontrei. Desde Los Angeles que eu não escrevia nada, mas agora posso registrar aqui meus sentimentos e momentos mais importantes. Meu primeiro dia em Nova York foi lento. Talvez por ter chegado muito cedo e não ter dormido quase nada no avião, acabei desmontando na cama assim que cheguei e acordei somente às 4 da tarde. E aí foi desfazer a mala, conhecer o prédio e fazer compras no supermercado que fica bem no térreo. Minha housemate, a Sabrina, me perguntou agora há pouco se eu queria conversar para a gente se conhecer melhor, mas acabei recusando, pois ainda estou muito cansada, só quero voltar a dormir. Isso também pode ser uma fuga. Estou me sentindo meio estranha. Talvez eu não estivesse tão preparada para esta nossa vida como pensei. Bom, espero que amanhã, quando acordar, eu me sinta melhor. Bom dia, Priscila! Preparada para conhecer a Big Apple? Abri os olhos com dificuldade e me deparei com uma fumegante xícara de café. Eu me forcei a olhar um pouco mais para cima e vi a Sabrina toda sorridente, arrumada e maquiada como se estivesse prestes a sair. Muito obrigada. Falei ainda meio grogue de sono, enquanto pegava a xícara e a colocava na mesinha ao lado da cama. Eu não gostava de café, mas não deixei que ela percebesse isso. Não queria passar por mal agradecida. Que horas são? Perguntei, tentando adivinhar pela claridade que a persiana da janela não filtrava. 7, 8, talvez. Ainda parecia estar meio escuro. Claro que eu queria conhecer minha nova cidade, mas precisava ser tão cedo. O fato é que eu havia tido a maior insônia na noite anterior. Apesar de estar muito cansada, fiquei horas pensando na minha vida, lembrando como ela havia saído dos trilhos e refletindo se eu finalmente conseguiria colocá-la no lugar. Para abafar os pensamentos, pesquisei no celular sobre alguns novos seriados, assisti a alguns pilotos, escrevi no meu diário e, quando dei por mim, o relógio já marcava 3 da manhã. O resultado era aquele ali. 0 vontade de sair da cama. Já é meio-dia. A Sabrina respondeu fazendo uma careta. Desculpa te acordar, mas é que eu estou morrendo de fome e ontem combinamos de almoçar em Manhattan.
Amanhã nossas aulas já começam, então hoje é o único dia que podemos ser turistas. Mas se você quiser ficar descansando para se recuperar do jet lag, tudo bem. 12:00? Pulei da cama incrédula. Mas parece que ainda está escuro. Abri a janela e uma lufada de ar gelado, junto com alguns flocos de neve, entraram no meu quarto, me fazendo dar um pulo para trás. Ei, ficou louca? Você está com o corpo quente da cama e pega uma corrente de ar gelada dessas? Quer ficar doente já nos primeiros dias? A Sabrina entrou na minha frente, fechando a janela novamente. Acostume-se, por pelo menos mais 2 meses, os dias vão ser meio assim. Estamos no inverno. Não é como no Brasil, que até no dia mais frio o sol aparece deslumbrante e a gente pode até tirar o casaco. Aqui no inverno a maioria dos dias são nublados. Chove, neva e fica tudo cinza assim. Por isso você achou que fosse mais cedo. Sentei-me na cama novamente e, mesmo sem gostar, dei um gole naquele café. A janela havia ficado aberta por poucos segundos, mais o suficiente para eu ficar com as mãos e nariz gelados. Ou talvez tenha sido as palavras dela que me esfriaram. 2 meses naquela penumbra? Na verdade, estou exagerando. Já estive aqui em um inverno que fez lindos dias. Mas não se engane, esses são os mais frios. Ela continuou falando sobre o clima, mas eu já não estava mais prestando atenção. Talvez tenha sido o café, mas de repente notei que o único frio que eu ainda sentia era na barriga. Eu estava desperdiçando meus primeiros momentos em Nova York dormindo. Uma enorme ansiedade pelo que aquela cidade me reservava começou a tomar conta do meu corpo. Então pulei da cama, corri para o chuveiro. Em menos de 30 minutos já estávamos dentro da balsa, admirando cada vez mais de perto aquele cenário que eu sempre via nas séries. E agora eu estava ali, dentro dele. Descemos em um pier de Manhattan, em uma região que parecia meio antiga. A neve tinha parado de cair, mas ainda estava muito frio. Por isso não me importei quando a Sabrina avisou que teríamos que fazer uma caminhada de uns 20 minutos até a Times Square. Seria bom para aquecer. Enquanto dávamos, eu ia olhando para todos os lados e o frio na barriga que percebi ao acordar só aumentava. Estava me sentindo tão livre. No ano anterior, durante a viagem para Los Angeles, eu havia vivenciado algo parecido. Mas naquela época eu dependia dos meus pais, ia começar uma faculdade e namorava. Não que isso tudo fosse ruim, mas mesmo que não me importasse, era como se uma corda invisível me prendesse ao Brasil. Agora não, eu estava ali sem nenhuma amarra, nada me impedia de voar. Ainda estava pensando nisso quando a Sabrina falou: "Estamos chegando." Já? Perguntei meio nervosa enquanto olhava aquela variedade enorme de pessoas e carros passando por mim. Estava muito ansiosa para conhecer a Times Square. Era um sonho que eu tinha havia muito tempo. Foram tantos anos assistindo a séries que mostravam aqueles enormes letreiros luminosos que era como se eu já conhecesse aquele local. Porém, ao chegar, percebi que estava enganada. Não era como eu imaginava. Sim, os letreiros estavam ali, os carros passando também e as várias lojas e muita gente circulando. Mas eu não estava preparada para a intensidade das luzes. O dia continuava bem cinza e frio, mas ali, exatamente ali, era como se eu tivesse entrado em uma fenda, uma divisória, um lugar diferente do resto da cidade. Era muito claro e até quente. Não sei se pelo volume de pessoas ou pelo calor que, provavelmente, aqueles letreiros emitiam. Estava me sentindo até meio zonza, olhando para todos os lados, quando a Sabrina apontou para um local.
Olha, amo essa Forever 21. Ela é enorme e tem 4 andares. Me virei depressa. Eu também adorava aquela marca. Tive vontade de entrar imediatamente. Mas bem ao lado, outra vitrine chamou a minha atenção. Minha expressão deve ter me denunciado, pois a Sabrina na mesma hora perguntou: Gosta da Disney? Quer entrar aí? Pisquei os olhos com força. Meus pensamentos tinham me levado para outro lugar por alguns segundos. Mais especificamente, para alguns anos antes, quando eu também tinha estado numa loja daquelas, com as minhas amigas e com mais alguém. Tenho uma história com a Disney, mas o final não foi nada encantado. Pelo jeito, envolve um cara. Você estava nas nuvens enquanto olhava aquele boneco do Pateta. Pateta sou eu, falei revirando os olhos. Aliás, patética. Vamos sair daqui. Essa loja está atrapalhando a Times Square. Deveriam tirá-la daí. Uau! O caso foi sério, hein? Vai ter que me contar. Adoro novela mexicana. A Sabrina disse, já se afastando dali, respeitando meu pedido. Um dia eu te conto. Falei só por falar. Na verdade, sem a menor vontade de lembrar os detalhes daquele episódio. Vou cobrar, ela disse, rindo, mas então olhou para o relógio e ficou um pouco séria. Priscila, sei que você está adorando e, na verdade, tem vários outros lugares que eu quero te mostrar aqui por perto, especialmente os teatros da Broadway, mas eu estou morrendo de fome. Se você não se importar, será que podemos interromper nossa programação por meia hora? Prometo que a Times Square vai continuar exatamente aqui. Sou da teoria de que a gente não consegue aproveitar nada direito com o estômago vazio. Ela falou com uma cara de sofrimento tão grande que eu me apressei em dizer claro, por mais que a minha vontade fosse de criar raízes naquele lugar. Mas ela estava certa. Eu poderia esperar, nada daquilo à minha volta iria desaparecer. Mais uma vez, tive vontade de dar pulinhos. Eu estava mesmo morando em New York. Pizza ou hambúrguer? Ela perguntou, já me puxando em direção a uma rua transversal. Falei que ela podia escolher. Então ela foi andando decidida por alguns quarteirões e, de repente, parou na frente a um Shake Shack. E, naquele momento, percebi que também estava com fome. Com muita fome, na verdade. Antes de sairmos de casa, a Sabrina tinha comido um ovo mexido e se oferecido para fazer um para mim, mas eu havia acabado de acordar e a ansiedade tinha me deixado até meio enjoada. Ela puxou a porta de vidro e entramos no local. Só de sentir o cheirinho gostoso de batata frita, a minha fome apertou ainda mais. Quer dividir um hambúrguer? Perguntei, pois eu sabia que os sanduíches daquela rede eram enormes. Eu já havia ido a um Shake Shack em Los Angeles e não tinha conseguido comer nem a metade do meu pedido. Se não se importar, prefiro de frango. Há alguns anos cortei carne vermelha do meu cardápio. Dividir? A Sabrina perguntou como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Ficou louca? Estou aqui pensando se vou querer um só. Tudo bem, é que achei que você não estivesse assim com tanta fome, já que comeu antes da gente sair. Expliquei meio sem graça. Priscila,
Eu sempre estou com fome. Ela falou incisiva e em seguida já entrou na fila. Ela devia estar realmente faminta, pois pediu mesmo 2 hambúrgueres e uma batata frita. Comemos silenciosamente. Assim que ela terminou o segundo sanduíche, deu um suspiro, passando a mão pela barriga, e então sorriu dizendo: agora sim, podemos conversar. Acredita que até esqueci de tirar uma foto do lanche para postar? Não consigo pensar com clareza quando estou com fome. Concordei com a cabeça e ela continuou: o que você está achando de New York City até agora? Perdida de amores ou completamente apaixonada? Parece que estou vivendo um sonho. Sorri para ela, me sentindo muito feliz. O pouco que tinha visto era ainda melhor do que eu havia imaginado. Estava amando cada centímetro daquela cidade. E está apenas começando. Ela apertou as minhas mãos por cima da mesa, com um sorriso ainda maior que o meu. Você também está morrendo de ansiedade para o início das aulas amanhã? Respirei fundo e assenti rapidamente com a cabeça. Eu mal podia esperar. Ainda não estava com os pés no chão e a sensação era que eu estava protagonizando uma série que não era bem a minha, mas, surpreendentemente, estava gostando muito dela. E não vi a hora do próximo episódio começar. Agora, um traço acima da página, com um envelope na extremidade e uma seta indicando comunicação por e-mail. De rui@popcasting.com.br para priscilapri@aol.com. Enviada 6 de janeiro, 23h33. Assunto: instruções. Como vai, Priscila? Espero que seu primeiro dia em New York tenha sido agradável. Como você ainda não comprou o chip internacional, conforme pedi a Sabrina para instruir logo que você chegasse, vou ter que passar as instruções por e-mail. Espero que você o cheque com regularidade. Direto ao ponto. Sua matrícula na Strasberg Dramatic Arts está feita, mas, chegando lá, você vai ter que preencher quais cursos deseja fazer. Como orientei, sugiro que você faça inicialmente interpretação e apenas mais para frente, caso achemos necessário, os cursos específicos de expressão corporal e vocal. Eles vão querer empurrar um pacote completo desde o início, mas sua prioridade é aprender a interpretar. Você já sabe dançar e cantar, não precisa perder tempo com isso. Dê notícias amanhã assim que voltar da primeira aula. Já estou em contato com algumas assessorias de imprensa para começar a te divulgar. Quando você chegar de volta ao Brasil, todos estarão curiosos para te conhecer. Take care, Rui. Nota da editora. Tradução de Take care. Se cuida. Capítulo 3. Epígrafe. Walt. : Você está descobrindo quem você quer ser. The Carrie Diaries. Agora, a diagramação de um print de uma folha de inscrição da Strasberg Dramatic Arts. Diagramação do formulário. Um retângulo em formato de folha A4, acima escrito Formulário de aplicação. No canto direito acima, a ilustração de uma cortina de palco de teatro aberta com 3 estrelas ao centro. Abaixo a inscrição:
Strasberg Dramatic Arts. Texto do formulário. Nome completo. Priscila Vulcano Panagopoulos. Nome artístico. Está em branco. Cursos que deseja fazer. Interpretação. Tem experiência com. Marque um ou vários X. Canto, X. Dança, X. Teatro, vazio. Flash mobs, vazio. Oratória, vazio. Animação de festas, vazio. Outra experiência com plateia. Explique detalhadamente. Fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, onde tive que falar em público, e participei de um programa de auditório na TV uma vez, em que fui entrevistada para tentar encontrar meus coelhos que estavam perdidos. E também já fingi ser uma personalidade em uma loja de roupas, mas só porque o meu amigo, o amigo da minha amiga, Alejandro, incentivou. Nível de inglês. Avançado. Gênero teatral preferido. Drama. Ator preferido. Ian Somerhalder. Atriz preferida. Lea Michele. Cantores preferidos. Maroon 5, Taylor Swift, Katy Perry, McFly, No Voice, Ed Sheeran, Sarah Bareilles. Como soube da escola? Através do meu empresário. Onde pretende aplicar o conhecimento adquirido no curso? Espero trabalhar como atriz no Brasil, se eu tiver mesmo jeito para coisa. Autógrafo. Priscila Vulcano Panagopoulos. Priscila, por favor, preencha este formulário na sala ao lado e depois volte aqui que a encaminharei para uma breve entrevista. Uma senhora de cabelo azul me entregou um papel e em seguida se virou para Sabrina dizendo a mesma coisa. Havíamos acabado de chegar à nossa escola de teatro e eu não conseguia parar de olhar para todos os lados. Não parecia um ambiente teatral. Se eu não soubesse, tomaria o local por uma escola de inglês. A única coisa artística ali era a cor do cabelo da recepcionista. Fui para a sala que ela indicou, mas lá também não era muito diferente de uma sala de aula comum. Tinha várias carteiras, um quadro branco com um pincel marcador dependurado e diversas pessoas sentadas escrevendo bem concentradas em seus próprios formulários. Resolvi fazer o mesmo. Comecei a ler o papel na minha frente e já na segunda questão eu travei. Nome artístico? Eu não tinha isso. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para o Rui e perguntar. Ainda bem que eu havia comprado o tal chip americano no dia anterior. Agora não precisava ficar dependendo da caridade de Wi-Fi público nenhum. Mas, bem nesse momento, a Sabrina entrou na sala e se sentou ao meu lado com seu próprio formulário. Ela sorriu para mim e começou a preenchê-lo super rápido, como se tivesse estudado para aquelas questões a vida inteira. Se fosse uma prova, provavelmente teria recebido a nota máxima. O que você escreveu em nome artístico? Perguntei, certa de que ela estava tão em dúvida quanto eu. Ela balançou os ombros como se fosse óbvio e respondeu. Sabrina Silver. Silver é seu sobrenome? Perguntei curiosa. Era um nome artístico bonito. Não. Ela respondeu com as sobrancelhas franzidas, meio que achando graça da minha pergunta. Meu sobrenome é Silva, mas quando contei isso para o Rui, ele só faltou morrer de decepção. Mandou que eu escondesse meu documento de identidade e falou que a partir daquele momento eu era Sabrina Silver. Eu adorei. Realmente é bem mais imponente do que Sabrina da Silva, né? Com
Concordei meio sem certeza, mas subitamente me lembrei do que o Rui tinha dito na noite em que havia questionado pela primeira vez se eu consideraria a profissão de atriz. Eu estava jantando com os meus pais na casa dele e, ao saber que eu tinha experiência com canto e dança, ele começou a dizer que eu era uma artista nata, pois minha desenvoltura no programa de TV havia roubado todos os olhares e aumentado o ibope ao nível nunca visto. Naquele momento, o Rui perguntou meu nome completo e ficou satisfeito ao constatar que, nas palavras dele, até nome de artista eu já tinha. Mas ele tinha ficado na dúvida entre Vulcano e o Paganogopoulos. Para ele, os dois sobrenomes funcionavam bem. E agora, o que eu deveria escrever? A Sabrina já estava se levantando para devolver o formulário, então deixei esse campo em branco e apenas assinei meu nome completo no final. Mais tarde, eu conversaria com o Rui e ele me diria o que fazer. Isso não devia ser tão relevante assim, afinal, não era como se eu fosse me tornar atriz do dia para a noite. Mas, no instante em que entreguei o papel para a recepcionista, vi que estava enganada. Deixou um campo em branco? Ela me devolveu a folha. E, por sinal, o mais importante. Comecei a gaguejar, dizendo que ainda não sabia. Ela pareceu impaciente, perguntou qual era o meu último sobrenome e então pegou de volta a ficha e escreveu Priscila Panagopoulos. E ao lado anotou um provisório. Agradeci só por não saber o que dizer, mas ela então falou bem séria. Desde o início, todos da escola irão te chamar pelo seu nome artístico. Isso é extremamente importante. É como você vai ficar conhecida primeiramente aqui, e se tiver sorte, em todo o meio teatral. Não escolha um nome artístico do qual se arrependa depois. Isso é como um apelido. Depois que pega, é difícil tirar da mente das pessoas. Assenti depressa e já ia me virando, disposta a mandar urgentemente uma mensagem de socorro para o Rui, quando a recepcionista completou. Aliás, Priscila Panagopoulos é um ótimo nome. Tenho essa teoria de que nomes e sobrenomes que começam com a mesma letra são um sinal de bom agouro. Em seguida, deu uma piscadela e completou. Posso dizer por mim, não tenho nada a reclamar do meu Trudy Strasberg. Tive muita sorte na vida até agora. Suzy Strasberg? Quer dizer que aquela senhora do cabelo azul era a dona da escola? Eu tinha lido o nome dela várias vezes nas pesquisas que fiz na internet assim que o Rui me mandou o nome do local onde eu iria estudar. E eu pensando que era uma recepcionista. Mas como iria imaginar que com todo o currículo que ela tinha estaria recebendo pessoalmente os alunos novatos? Pelo que eu havia lido, ela era também uma grande atriz. Não sei se ela percebeu minha surpresa, mas sem mais nenhuma dúvida, perguntei se poderia ter de volta o formulário. A Suzy assentiu e então risquei rapidamente o provisório que ela havia escrito. Dali em diante, meu nome artístico seria aquele, Priscila Panagopoulos. Agora nós temos na diagramação da página um retângulo na horizontal e no canto direito ao topo um telefone celular com um envelope ao meio indicando mensagem de WhatsApp. Oi, Rui, comprei o chip do celular ontem, desculpa não ter avisado antes. Salva aí meu número. Já estou na escola de teatro, ansiosa para o início das aulas. Pode deixar
que vou seguir suas instruções. Priscila Panagopoulos. Trying to go home, all of my change I spent on you. Where have the times gone? Capítulo 4. Sebastian, : Ir atrás do que você quer é assustador e possivelmente doloroso, mas, se não fizer isso, você não terá nada além de arrependimentos. The Carrie Diaries. Assim que entreguei de volta o formulário, a Suzy Strasberg sorriu para mim e pediu para que eu fosse até a sala 3, no segundo andar, para a entrevista. Sorri de volta e então me virei depressa, pois, além de estar meio eufórica, tinha noção de que a fila atrás de mim estava grande. Porém, talvez eu tenha virado rápido demais, pois acabei trombando em uma garota que estava logo atrás de mim. Desculpa! Falei em português por hábito, mas logo emendei um sorry, notando meu deslize. Você é brasileira? A menina perguntou também em português para minha surpresa. Sou, sim. Falei, feliz por encontrar outra conterrânea ali. Já a garota não pareceu tão satisfeita. Bufou e falou mais para si mesma do que para mim. Devia ter imaginado. Não consegue responder sozinha nem a um simples formulário. Brasileiros são mesmo os bebezões. E em seguida deu um passo à frente para entregar seu papel, me ignorando totalmente. Tive vontade de replicar, mas vi que a recepcionista, quero dizer a Suzy, estava prestando atenção. Eu não queria causar uma impressão ainda pior, então apenas fingi que não ouvi e fui procurar a sala 3. Mas por dentro eu estava fervendo. Pelo português perfeito, aquela garota era tão brasileira quanto eu. Que direito ela tinha de falar comigo assim? Uau! A Suzy gostou de você, hein? A Sabrina, que eu nem tinha notado que ainda estava por perto, falou. Ela recolheu meu papel sem nem levantar o olhar e, pelo visto, faz isso com todo mundo, olha lá. Me virei e constatei que realmente ela parecia meio seca com as outras pessoas. Mas eu sabia que só tinha demorado um tempinho a mais comigo por eu ter deixado de responder à questão do nome artístico. Eu estava com uma dúvida e ela me ajudou. Deve ter ficado com pena de mim. Por que você não me disse que ela era a dona da escola? Pensei que era uma atendente. Ué, não tinha ideia de que você não soubesse. Eu já tinha lido que ela faz questão de receber todos os novos alunos pessoalmente. Não é legal? Mas acho que você está enganada. Ela não foi simpática apenas por piedade. Até sorriu para você. Com certeza foi com a sua cara. Como eu não tinha argumentos contra aquilo, pois a Suzy tinha sido mesmo bem simpática comigo, perguntei em que sala seria a entrevista dela. Sala 2. A Sabrina respondeu, já indo em direção à escada que levava para o segundo andar. E você? Pena que essa entrevista é individual. Seria muito bom se pudéssemos fazer juntas. Concordei. Seria ótimo. Eu não tinha a menor ideia de que entrevista era aquela e qual razão daquilo. Era um curso de teatro e não uma seleção de emprego, não é? Assim que pisamos no segundo andar, foi como se tivéssemos ingressado em um outro universo. Um hall cheio de máscaras, fantasias e cartazes de peças famosas dava lugar a um corredor com várias portas coloridas. Ali está a sala 2. A Sabrina apontou para uma porta azul um pouco adiante. E a 3 é bem na frente. Combinamos de nos encontrar mais tarde e então bati de leve na porta da sala 3, que era amarela. Como ninguém respondeu, esperei alguns segundos e abri.
Para minha surpresa, diferentemente da sala em que preenchi o formulário, nesta não tinha nenhuma carteira. Era vazia, com espelho em todas as paredes e no teto. Ao fundo tinha um piano, uma aparelhagem de som e uma arara cheia de roupas e acessórios. Tire os sapatos antes de entrar, querida. A voz atrás de mim fez com que eu desse um pulo. Me virei depressa e vi um homem com uma prancheta. Ele parecia novo, tinha os olhos verdes, era da minha altura e vestia uma camiseta preta por cima de uma calça de yoga. Estava descalço, pude perceber. Desculpa, eu não sabia que precisava. Falei, tentando tirar minha bota o mais rápido possível. Não se preocupe, baby, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é que esta é a sala de dança. Rastejamos por esse chão o tempo todo, então é melhor que ele esteja livre de micróbios. Ah, sim, agora tudo fazia sentido. Quero dizer, a sala espelhada e aquele cara que só de olhar eu podia dizer que era um bailarino. Meu nome é Rick Briggs, ele disse, me estendendo a mão assim que me livrei dos sapatos. Sou um dos professores de dança. Um professor? Era a segunda pessoa com a qual eu me surpreendia naquela escola. Ele parecia tão novo que, se eu fosse apostar, diria que era um aluno. Muito prazer, Mr. Briggs, disse apertando a mão dele. Ricky, ele corrigiu. Pode me chamar pelo nome. Concordei e o segui, e assim que pisei na sala, senti que o chão afundava um pouco. Você logo vai se acostumar, o Ricky falou, notando que eu estava olhando para baixo. Não é tão mole assim, apenas o suficiente para não quebrar o pescoço, caso alguém caia durante uma coreografia mais arriscada. Fomos até o fundo da sala. Ele se sentou no chão e fez sinal para que eu o acompanhasse, o que fiz imediatamente. Priscila Panogopoulos, ele disse, lendo meu nome em uma folha da prancheta. Logo vi que era o formulário que eu havia acabado de preencher. Conte-me tudo sobre você, mas resumidamente, por favor. Não preciso saber o nome de sua boneca preferida da infância, nem quantos pares de sapato tem. O que me interessa é o que a trouxe até aqui. Por que você quer estudar teatro? Bem, falei tentando ganhar tempo, sem ter certeza do que eu devia dizer. O mais importante é ser sincera. Ele apontou o dedo para o meu nariz enquanto levantava uma das sobrancelhas e me senti o Pinóquio. Percebi que ele era uma daquelas pessoas que sacam instantaneamente quando mentimos. Suspirei e resolvi dizer mesmo a verdade. E expliquei que eu nunca tinha pensado em ser atriz até alguns meses antes, quando recebi uma proposta de um empresário que ficou impressionado com a minha desenvoltura no palco de um programa de TV ao vivo. O professor começou a fazer perguntas e se mostrou tão interessado que, sem perceber, acabei contando a história inteira da minha vida. Desde a separação dos meus pais, passando pela mudança de cidade, pela viagem dos meus 15 anos e pela minha volta para São Paulo anos depois, e, claro, pelo Rodrigo. Espetacular! Ele falou depois que terminei de explicar que só aceitei a proposta do meu agora empresário por ter terminado o namoro e precisar de algo que trouxesse um novo sentido para minha vida. Tenho quase certeza de que você se revelará uma ótima atriz. Sua própria existência é um drama. Eu ri. Neste momento, a porta se abriu
e a Suzy Strasberg apareceu, perguntando se o Rick já estava finalizando comigo. Ele arranhou a garganta, olhando depressa para o meu formulário e disse: quase. A Suzy fechou a porta, depois de dizer que havia 2 pessoas esperando do lado de fora. O professor, então, respirou fundo, dizendo que precisaríamos nos apressar, pois havia ficado tão envolvido com a minha história que nem tinha visto o tempo passar. Você falou que tem experiência com canto e dança. Ele falou, batendo o papel na prancheta. Não é experiência profissional. Fiz aulas de jazz, street, balé clássico, ginástica olímpica e técnica vocal, mas minhas apresentações foram todas de encerramento de curso, apenas para família e amigos. Vamos ver. Ele falou, se levantando e indo em direção ao aparelho de som. Olhou para o meu formulário mais uma vez e disse: Katy Perry, é? E em seguida soltou Hot and Cold, dizendo: dance. A princípio fiquei meio atordoada, tanto por não estar esperando aquilo, quanto pela música. O Rodrigo dizia que a letra dela se parecia comigo. Segundo ele, eu mudava de humor e opinião com muita facilidade. Dança, Priscila Pagnopoulos! Ele falou uma vez, começando ele mesmo a fazer isso. Ele falou mais uma vez, começando ele mesmo a fazer isso. Sem saber se era uma espécie de teste, obedeci, deixei a música me guiar e quando eu estava ficando empolgada, ele trocou por uma valsa. Continue a dançar, ele falou sem me dar tempo de parar. Fiquei meio desorientada com a mudança radical de estímulo, mas então agarrei uma vassoura que vi em um canto e saí dançando com ela pela sala. Instantaneamente lembrei de minha excursão para Disney quando a agência de turismo deu uma festa para todos os aniversariantes que iam completar 15 anos. Nessa festa, colocaram uma valsa e eu acabei dançando com o Patrick. O mesmo Patrick que, depois de anos sem dar notícias, havia aparecido na minha caixa de e-mails uns dias antes. Quando respondi e contei que eu estava me mudando para New York, ele avisou que estaria na cidade no mês seguinte e que queria me encontrar. No momento, eu tinha ficado animada, mas depois de pensar bem, não tinha mais tanta certeza. Eu queria deixar o passado para trás e o Patrick sempre me lembraria o motivo pelo qual o Rodrigo tinha ido embora da minha vida. Dance! O Rick falou mais uma vez, trocando novamente o estilo musical e me fazendo voltar para o presente. Dessa vez era um samba. Apesar de não gostar muito de carnaval, eu sabia sambar. E, pelo visto, ele gostou, pois até pegou um tamborim em um armário e começou a batucar. Antes de a música acabar, ele desligou o som, bateu palmas e disse: Muito bom, Priscila, você realmente tem ginga de brasileira. Só não entendi uma coisa, por que você marcou no formulário que só quer estudar interpretação? Com esse talento para dança, você pode ser uma atriz muito mais completa. Na verdade, o que eu sugiro,
por estar vendo aqui que você também tem experiência em canto, é que você pegue a grade básica toda, interpretação, expressão vocal e expressão corporal. Aqui, um curso completa o outro, seria importante para o seu progresso fazer tudo desde o início. Imediatamente me lembrei do que o Rui havia escrito, que eu deveria me dedicar à interpretação, exatamente por já saber cantar e dançar. E expliquei para o professor que eu estava seguindo a orientação do meu empresário, o que fez com que ele revirasse os olhos. Em seguida, se sentou novamente no chão e fez sinal para que eu fizesse o mesmo. Sabe o que interessa aos empresários, Priscila Panagopoulos? Ganhar dinheiro. Por isso eles querem sair encurtando os caminhos para chegar a essa parte logo. Mas e a sua satisfação pessoal? A plenitude profissional? Sim, você sabe dançar, te vi fazendo isso por apenas 5 minutos. Mas posso afirmar que leva jeito. Qualquer pessoa que te visse dançando em uma pista de discoteca ficaria impressionado e pararia para assistir. Mas, em termos artísticos, você é amadora. O que ensinamos aqui é como aplicar nos palcos esse talento que você já tem, como usar a expressão corporal para o público enxergar o que você quer passar. Não basta dançar. Você pode ser a atriz mais talentosa do mundo, mas se não souber como mostrar isso através do seu corpo, não serve para a profissão. E acredite, ao contrário do que seu empresário acha, você tem muito mais chances de fazer sucesso tendo um currículo completo. Ou você acha que te contratariam na Broadway sabendo que sua única experiência é em apresentações de Natal do seu cursinho de balé? Como eu não disse nada, pois fiquei sem palavras diante de tudo aquilo, ele apenas levantou uma das sobrancelhas, me entregou de volta o formulário e se levantou. Para onde devo ir agora? Perguntei meio desorientada. É só voltar à secretaria e eles vão passar seu horário de aulas. Os novatos começam para valer amanhã. Hoje só os veteranos já estão na atividade. Ele explicou e completou. Você deve estar se perguntando a razão dessa entrevista, né? Dei um sorriso de lado. Eu estava muito curiosa. Cada aluno tem um orientador que é um dos professores. Você foi designada para mim e por isso fiz esse interrogatório todo para te conhecer melhor. A partir de agora, qualquer dúvida ou problema que tiver, pode me procurar. Terei prazer em ajudar. Que pena que também não vou ser seu professor, mas espero que até o final do semestre possamos ser amigos. Aqui na escola todos somos uma grande família. Ele então me estendeu a mão em um cumprimento e eu segui até a porta, que ele abriu para que eu saísse, já fazendo sinal para que um dos alunos que estava esperando entrasse. Saí meio cabisbaixa. Eu tinha adorado aquele professor. Realmente queria que ele me desse aulas. Além disso, o que ele havia falado fazia sentido. Eu queria sim ser uma artista completa. Ainda tinha dúvida se levava jeito para ser atriz, como o Rui havia dito, mas, já que eu ia tentar, queria me dedicar por inteiro. Fui andando em direção às escadas e ouvi uma cantoria vindo de uma das salas. Me aproximei e vi vários alunos dançando uma coreografia enquanto entoavam uma música animada. Eles pareciam bem sincronizados e felizes por estarem fazendo aquilo. Me lembrou até o pessoal do Glee durante alguma aula do professor Schuster. Posso te ajudar, mocinha? Dei um pulo e me virei depressa. Me deparei com uma mulher loura de cabelos encaracolados. Ela me analisava com as sobrancelhas franzidas e a mão na cintura. Não, eu estava descendo. Só fiquei curiosa e parei um pouquinho. Expliquei sem graça. Não queria que parecesse que eu estava espiando.
Aluna nova? Meu nome é Claire Frisenham, professora de canto. Muito prazer, Mrs. Frisenham. Falei, embolando a pronúncia. Ela balançou a cabeça, dando um risinho, e, como o professor Rick, disse que eu poderia chamá-la apenas pelo primeiro nome. Concordei e ela disse: essa é a minha turma de veteranos. Eles não são incríveis. Não se preocupe. Se fizer aula comigo, provavelmente em alguns meses você estará assim também. Então, deu um pequeno aceno e entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Fiquei um tempinho parada, pensando no que eu havia visto e no que ele havia dito. Era a segunda vez em poucos minutos que eu tinha a sensação de estar perdendo alguma coisa, de estar deixando passar algo que eu deveria fazer, que eu gostaria de fazer. Respirei fundo e fui descendo as escadas ainda mais chateada. Eu não pensava que eu ia me sentir assim no primeiro dia de curso de teatro. Achava que estaria radiante, que sairia da escola pensando ter encontrado meu lugar, minha vocação, meu caminho na vida. Me espera, Priscila! Olhei para cima e vi a Sabrina descendo, parecendo bem feliz. Não era assim que eu deveria me sentir também? Tenho que deixar meu formulário na secretaria e depois posso ir embora. Parece que as aulas hoje são só para os veteranos. Falei assim que ela se aproximou. Sim, não é ótimo? Quer passear no Bryant Park? É aqui perto e ouvi dizer que a água da fonte está congelada. Quero ver isso. Percebendo que eu não estava compartilhando da sua empolgação, ela perguntou: Ei, aconteceu alguma coisa? Você está com o astral lá embaixo. Como foi sua entrevista? Não gostou de sua orientadora? Pode pedir para trocar, eu acho. Balancei a cabeça de um lado para o outro. Na verdade, é um orientador. Ele é professor de dança. Falei assim que terminamos de descer a escada. O problema é que gostei demais. Que legal! A minha também é ótima. Ela dá aula de história do teatro. Mas o que houve então? Sacudi o meu formulário e expliquei. É que, durante minha conversa com ele, percebi que quero fazer aula de dança e de canto também. Acho que cantar e dançar são as coisas que eu mais amo na vida, quero dizer, depois de minhas séries de TV e, obviamente, da minha família e dos meus animais. Estudei canto e dança desde criança. Nem acredito que vou perder a chance de me aperfeiçoar aqui em Nova York com profissionais renomados. Ué, não estou entendendo nada. A Sabrina franziu as sobrancelhas. Como assim? Não vai ter chance? Você não está aqui para isso? Para se especializar e voltar para o Brasil mais capacitada? Não foi exatamente por essa razão que você veio para cá? Expliquei mais uma vez que o Rui tinha me mandado me dedicar exclusivamente à interpretação. Priscila, o Rui está lá no Brasil, ele não vai saber. E você pode dizer que era obrigatório, sei lá, inventa uma história. Ele é só seu empresário, não seu dono. Mas foi ele que me trouxe para cá, né? E é também quem está pagando o curso. Ele está investindo, Priscila. Ela explicou como se estivesse falando com um bebê.
Pode ter certeza de que o Rui pretende recuperar esse dinheiro em dobro através do seu talento. Era mais ou menos o que Rick tinha falado. Ela continuou. Ele só sugeriu que você estudasse apenas interpretação por achar que você já é boa o suficiente nas outras coisas. Mas o que vale é o que você acha. Se sente necessidade de aprimorar ainda mais, vá em frente. Mas se ele brigar comigo? Perguntei ainda em dúvida, mas sentindo meu coração acelerado, como a cada vez que eu estava prestes a fazer algo imprudente, mas que queria muito. Pri. Posso te chamar de Pri, né? Assenti feliz. Assim era bem melhor. Tenha consciência de uma coisa. O Rui é que trabalha para você e não o contrário. Você é que vai pagá-lo para te orientar, para te arrumar jobs, mas a decisão final sempre será sua. Claro, ele tem experiência, sabe muito bem o que funciona ou não, mas se tem algo que aprendi nesta vida, é que o que mais dá certo é aquilo que nos faz feliz. Alguns alunos estavam circulando por ali e, como estávamos bem na passagem, ela me puxou mais para o canto antes de continuar. Foi por isso que eu larguei a vida de modelos, concursos de beleza, a faculdade, tudo, porque quero ser atriz, porque eu sei que só assim vou me sentir totalmente realizada. Você, ao contrário, caiu nesse mundo de paraquedas, pelo que falou. Confesso que ontem, quando me contou sua história, fiquei apreensiva, meio sem saber se isso iria dar certo. É preciso querer muito, pois é um mundo totalmente competitivo. Se você não estiver 100% disposta a seguir esse caminho, com certeza vai ter vontade de voltar antes de chegar na metade. Alguém uma vez me disse que a melhor profissão é aquela que a gente ganha salário para trabalhar com o que faria até de graça. Você cantaria e dançaria assim? Apenas por prazer? Assenti depressa. Eu até pagaria para cantar e dançar. Então o que está esperando? Ela franziu as sobrancelhas. Sorri de volta, já pegando a caneta na bolsa. Desenho de um retângulo, formulário de aplicação e Strasberg Dramatic Arts. Nome completo: Priscila Vulcano Panogopoulos. Nome artístico: Priscila Pagnopoulos. Cursos que deseja fazer: interpretação, expressão vocal, expressão corporal. Sorri para Sabrina, que sorriu de volta e colocou o braço sobre os meus ombros. Em seguida, fomos até a secretaria e entregamos nossos formulários. A Suzy Strasberg já não estava mais lá, mas uma moça nos passou os horários. Ao ler, constatei que a minha primeira aula seria de dança com o professor Rick. Me senti tão feliz que assim que saímos da escola, comecei a dançar no meio da rua, apesar do frio e das pessoas que me olhavam como se eu fosse louca. Mas eu nunca havia me sentido tão sã. E eu não via a hora do dia seguinte chegar. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my
Capítulo 5. Rumpelstiltskin. Enquanto viver no passado, você nunca encontrará seu futuro. Once upon a time. Mensagem de WhatsApp. Priscila, deu tudo certo na escola? Já teve sua primeira aula de interpretação? Oi, Rui. As aulas começam para valer amanhã. Hoje foi só inscrição e uma entrevista. Priscila. Ok, dê notícias amanhã. Espero que você tenha seguido minha orientação e se inscrito apenas nas aulas de interpretação. Rui. Sim, exatamente. Priscila. Não acredito que você vai esconder do Rui que vai fazer aula de voz e corpo também. Me virei para trás e vi a Sabrina olhando sobre os meus ombros. Tínhamos chegado em casa havia pouco tempo e eu tinha corrido para me sentar em frente ao aquecedor. Estava muito frio lá fora. Não é o momento ainda, respondi nervosa. E sabia que espiar a conversa dos outros é errado? Ela sorriu como se estivesse achando graça da situação e falou: Não estava espiando, vim só perguntar se você topa dividir uma pizza, mas você estava no celular na altura dos meus olhos, li sem querer. Quero dizer, talvez não tão sem querer assim, sou meio curiosa. Como eu era a curiosidade em pessoa e provavelmente faria o mesmo caso ela estivesse com o celular aberto bem na minha frente, aceitei a explicação e falei que topava dividir a pizza. A Sabrina se apressou em fazer o pedido e então falou: Chega em 25 minutos. Enquanto isso, que tal pesquisarmos um pouco sobre os professores que vão nos dar aula? Soube que alguns são famosos. Peguei meu notebook e nos sentamos lado a lado no sofá da sala. Abri o site Strasberg Dramatic Arts e fui direto para o campo do corpo docente. E aí, quem olhamos primeiro? Perguntei, passando os olhos pela lista de professores. Nossos orientadores, a Sabrina respondeu prontamente. Como é o nome do seu? Ricky. Respondi já procurando, mas não lembro o sobrenome. Tem mais de um Rick aí? Ela chegou mais perto para também olhar. Tinha 2. Cliquei no primeiro nome e abri um currículo enorme com foto. Era de um homem mais velho. Lá dizia que dava aula de produção, uma das matérias sazonais. Fechei e fui para o próximo. Sorri ao ver aquele rosto simpático e jovem de quem eu tinha gostado de cara. É ele! Falei, chegando o computador para perto dela, para lermos juntas. Olha, ele participou de várias produções da Broadway e foi ganhador do So You Think You Can Dance? Aquele reality de dança. Ele deve dançar muito bem mesmo. Ela falou impressionada. Li depressa o resto do currículo. Mais uma vez eu acreditava ter tomado a decisão correta. Eu sabia que ia amar fazer aula com ele. Quando terminamos de ler, fomos procurar as informações sobre a orientadora da Sabrina. Como o Ricky, ela também parecia muito talentosa e cheia de títulos. Conheci também uma professora de canto. Eu disse já procurando na lista. Acho que é Claire o nome dela. Assim que cliquei no nome e a foto apareceu, a Sabrina fez uma careta. Tem cara de metida. Ainda bem que não vou fazer aula de canto. Ela me pareceu legal. Respondi lendo o currículo, que também era impressionante. Mas então me lembrei que ela havia dito que quem fazia aula com ela se tornava ótima em pouco tempo. Um pouco pretensiosa, eu tinha que admitir. Bem, eu não precisava virar a melhor amiga dela, o que queria era desenvolver minha voz. Ficamos mais um tempinho pesquisando os professores e suas qualificações, e então resolvemos desligar para arrumar a mesa. A pizza já devia estar chegando. Vou só checar o meu e-mail rapidinho. Falei ansiosa para saber se alguma das minhas amigas tinha escrito. Porém,
O e-mail que apareceu na caixa de entrada não era o de nenhuma delas. Minha expressão deve ter me denunciado, pois a Sabrina, na mesma hora, perguntou: "O que foi? Más notícias?" Ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão para dar força. Sorri para ela, apesar de estar um pouco abalada. "Não são más notícias, mas obrigada pela preocupação. É só um garoto." Foi tudo o que falei. "Ah, é?" Ela se animou, já se aproximando para ler a mensagem. "Ele deve ser bem especial para te deixar pálida desse jeito. Você não disse que veio para cá solteira?" "Ei, isso é invasão de privacidade." Falei séria, mas no fundo achando bom ter alguém com quem dividir aquela história. Eu não tinha contado para nenhuma das minhas amigas, pois sabia que elas iam me julgar. "E sim, estou solteira. Esse menino é alguém do meu passado." "Seu ex?" Ela levantou as sobrancelhas, tentando a todo custo ler enquanto eu tapava a tela com as mãos. "Mas você não falou que o nome dele é Rodrigo? Aí está escrito Patrick. É outro? Mas você não disse que tinha namorado com um cara só a vida inteira?" Então, como se de repente tivesse descoberto o segredo do universo, ela regalou os olhos e completou: "Vai me dizer que ele é o tal que estragou o seu final feliz perfeito?" Suspirei. Na noite anterior, eu havia contado para ela toda a minha história com o Rodrigo, desde o nosso comecinho aos 13 anos, passando pelo mini término de 24 horas aos 16, até o nosso rompimento real aos 19. Sim, eu já conseguia falar sobre aquilo sem ter vontade de me esconder debaixo do cobertor e ficar lá para sempre. Porém, eu tinha ocultado o fato de ter voltado a conversar com o Patrick uns dias antes. Simplesmente porque eu achei que aquilo não ia acontecer de novo. "É o próprio." Falei, desistindo de esconder. "Lembra que eu fiz aniversário uns dias atrás?" "Claro, até levei um cupcake no aeroporto." Ela respondeu, abraçando uma almofada e se recostando no sofá, como se fosse ouvir uma linda história de amor. Ele me mandou uma mensagem, depois de anos sem termos contato, só para dar parabéns. E aí, contou que atualmente mora nos Estados Unidos, em Orlando. Acabei respondendo e ele disse que costuma vir muito a Nova York. Resumindo, ele quer me encontrar. Mas eu sei que não devo fazer isso. Foi o que você acabou de dizer. Ele arruinou meu final feliz. Eu só estava brincando. Ela falou séria. Acho que você e eu e todo mundo temos chance de viver vários finais felizes. Não é porque não deu certo com alguém que não vai dar com outro. E, pelo que me disse, a culpada disso tudo foi você mesma, né? Esse garoto aí, ela apontou para o computador. Você me disse que deu corda para ele mesmo namorando, mas que ele era livre e desimpedido. Ai, eu tinha pedido por aquilo, mas doeu ter a verdade esfregada na minha cara. Só que agora você também está livre. Que diferença faz se esse cara foi ou não o pivô do seu término? Uma hora ia acabar aparecendo outro garoto na sua vida, sempre aparece. E pelo jeito que ficou aí quando viu o e-mail, ele desperta alguma coisa em você. Por que não aproveitar para descobrir o que é? Você não deve nada para ninguém, seu namoro não existe mais. O que tem a perder?
Ela estava certa. Sim, eu nunca tinha sido indiferente ao Patrick. Desde o primeiro momento em que trombamos no avião, aos 15 anos, ele sempre havia me provocado algum sentimento. Seja raiva, carinho, amizade, seja atração. Mas, acima de tudo, ele fazia com que eu me sentisse bem, com que eu me sentisse desejada. E eu não me sentia assim já havia bastante tempo. Está esperando o quê para ler? A Sabrina se levantou sorrindo, percebendo que eu estava balançada. Vou lá arrumar a mesa. Pode ficar à vontade. Mas quero saber tudo sobre ele depois. Ainda fiquei um tempo parado olhando para a tela, mas então cliquei com força para abrir a mensagem. E-mail de patrick@amaisturismo.com.br para priscilapri@aol.com. Enviada 7 de janeiro, 22h15. Assunto: saudade. Oi, Priscila. Estou escrevendo para saber se você chegou bem em Nova York e se deu tudo certo. Se precisar de qualquer coisa que eu possa ajudar, pode me pedir, tá? Inclusive dicas de restaurantes, bares, lugares legais para sair. Morando esses anos todos nos Estados Unidos, acabei conhecendo muitos locais interessantes. Quem sabe vamos juntos a algum deles? Já está confirmado que vou acompanhar aquela excursão que te falei no carnaval. Estarei aí o mês que vem. Você já tem telefone aqui nos Estados Unidos? Anota o meu. 407-211-27665. Beijos, Patrick. Li o e-mail umas 3 vezes, praticamente sem respirar. A Sabrina estava certa. O que eu tinha a perder? Eu mesma já tinha chegado a essa conclusão. Senão, teria simplesmente ignorado o primeiro e-mail dele, mas, ao contrário, havia escrito de volta e até contado que estava indo morar em Nova York. De repente, a imagem do Rodrigo me veio ao pensamento. Aquilo acontecia com frequência, eu já estava acostumada. O que ele estaria fazendo naquele momento? Lindo, inteligente e sensível como era, provavelmente já estava namorando outra pessoa. E eu? Ia ficar a vida inteira presa a um fantasma? Pior, um fantasma que não queria saber de mim? Levantei em um ímpeto e peguei meu celular na mesma hora em que a Sabrina gritou da cozinha. A pizza chegou! Já resolveu tudo aí? Quase, respondi. Mensagem de WhatsApp. Oi, Patrick. Cheguei bem, obrigada por perguntar. Está tudo ótimo até agora. Estou mandando essa mensagem para você salvar meu telefone de Nova York. E vou esperar para você me dar as suas dicas pessoalmente. Beijos, Pri. Então fui para a cozinha sentindo meu coração meio disparado. Você está com cara de quem fez arte. A Sabrina falou com a mão na cintura. Eu? Imagina! Falei tentando ficar séria. Nesse momento, meu celular apitou. Olhei depressa. Mensagem de Zap. Telefone salvo. Estou contando os dias para o carnaval. Beijos, Patrick. Nossa! Acho que vou dar um jeito de viajar nos dias em que esse garoto estiver aqui. Estou sentindo o maior clima já por escrito. Imagina pessoalmente. Melhor liberar o apartamento. Ei, quer parar de espiar? Falei fingindo estar brava, enquanto escondi o celular atrás das costas. Eu te avisei que era curiosa. Ela disse sorrindo, já cortando a pizza. Quem mandou ler na minha frente?
Balancei a cabeça, sorrindo também, e me sentei à mesa. Como ele é? Bonitinho? Ela perguntou enquanto colocava uma fatia no meu prato. Sedutor, eu já saquei que é. Revirei os olhos, mas procurei por ele nas redes sociais. Mostrei meu celular para ela. Sedutor. Definitivamente sedutor. Ela falou depois de analisar algumas fotos. Qual é o signo dele? Apenas balancei os ombros. Eu não tinha a menor ideia. A Sabrina era ligada em astrologia. No primeiro dia, ela tinha feito meu mapa astral completo só de saber minha data e hora de nascimento. Ela pegou o celular da minha mão e depois de uns cliques falou: Achei! 18 de março! Pisciano! E, pelo olhar, posso jurar que tem ascendente em algum signo bem charmoso. Um perigo! Mas você é capricorniana, tem os pés na terra o suficiente para não deixar que ele te vire do avesso. Eu investiria. Afinal, você tem o ascendente em Leão. Precisa de alguém ao lado te bajulando um pouquinho. Fiquei pensando naquilo enquanto comia a pizza, mas ela pouco depois completou. E sobre o apartamento, eu falei sério, tá? Tenho uma amiga que mora em Washington, posso passar uns dias com ela se você precisar de privacidade. Estou precisando de privacidade neste exato momento. Falei rindo e tomando meu celular de volta, que ela ainda estava analisando. Ela riu também, serviu mais um pedaço de pizza e então mudou de assunto. Você disse que gosta de séries, né? Conhece How I Met Your Mother? Se passa em Nova York, me falaram que é ótima. Vou começar a assistir. Topa ver um episódio depois que a gente acabar aqui? Já acabei. Falei me levantando depressa. Ela riu balançando a cabeça, colocou um pedaço de pizza em um guardanapo e fomos juntas para a sala. Quando me dei conta, já eram 2 da manhã e a Sabrina estava dormindo no sofá. Eu havia visto a primeira temporada inteira. Tinha quase esquecido quanto assistir a uma nova série me deixava leve. E desejei que minha vida fosse sempre assim. Push and pull like a magnet, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.